11. Enxergue as coisas da perspectiva de Deus. Há alguns anos, um grupo incrível de intercessoras se reunia em minha casa. Éramos 6 e nos encontrávamos fielmente todas as terças de manhã. Tínhamos grande fé, éramos fortes guerreiras de oração e estabelecemos limites no reino espiritual que o inimigo não podia ultrapassar. Não orávamos apenas por nós, por nossa família e por pessoas que faziam pedidos específicos, mas também por situações que sabíamos que precisavam da intervenção de Deus. Tínhamos visto respostas tão maravilhosas a nossas orações que a única explicação possível era a mão milagrosa de Deus. Orávamos durante 3 ou 4 horas por encontro. Levávamos a reunião a sério. Estávamos tratando dos negócios de nosso Pai Celestial. Sabíamos que éramos chamadas e éramos conduzidas. Certa terça-feira de manhã, nosso grupo tinha se reduzido a 3. 2 membros estavam viajando e o outro estava muito doente, com infecção pulmonar. Ross estava internada havia 2 dias e continuava na UTI. Quando liguei para o hospital naquela manhã para saber de sua situação, ela me pareceu muito mal. A congestão em seu sistema respiratório havia invadido seus pulmões de tal forma que ela parecia mal conseguir respirar. Disse que estava piorando. Contei a Suzy e Jan, as 2 outras mulheres que estavam na reunião, o que Ross tinha dito. Lemos a palavra de Deus e tivemos um momento de louvor, como sempre fazíamos no início das reuniões de oração. Oramos imediatamente por Ross e pedimos a Deus que nos ajudasse a ver da perspectiva dele o que estava acontecendo. Ele estava a caminho da recuperação ou de fato piorava? Oramos durante algum tempo, mas nenhuma de nós sentiu que era hora de parar. Senti do Senhor que precisávamos ir ao hospital e orar por Ross lá. As 2 outras guerreiras de oração concordaram de imediato. No hospital, tão logo entramos no quarto de Ross, sentimos que enfrentávamos uma enorme batalha no reino espiritual. Começamos a adorar a Deus e agradecer a Jesus por ele ser aquele que cura. Oramos por cura, mas podíamos ver que se tratava de mais que uma simples enfermidade. Talvez houvesse começado como enfermidade ou desequilíbrio no corpo de Ross, mas o inimigo tinha tornado a situação ainda mais grave. Não estou dizendo que ela não estava doente, mas que o inimigo não estava apenas impedindo-a de melhorar. Ela estava piorando. Também não estou dizendo que devemos jogar toda a culpa no inimigo, mas sempre devemos pedir que Deus nos mostre de seu ponto de vista o que está acontecendo, para que saibamos como orar. Oramos para que nenhuma arma forjada contra Ross prevalecesse. De novo, esta passagem maravilhosa, Isaías 54, 17. Quando começamos a orar por Ross, ela estava muito fraca, respirava com dificuldade e mal podia conversar, senão por sussurros. Contudo, quanto mais orávamos, mais ela mostrava sinais de força renovada diante de nós. Enquanto orávamos, senti uma forte direção para tirar os buquês de flores que enchiam o quarto e colocá-los no corredor, do lado de fora. Continuamos a orar durante 20 minutos, mesmo enquanto enfermeiras entravam para ver como ela estava. Elas pareciam não se importar com o que estávamos fazendo. Terminado nosso momento de oração, Ross já mostrava melhora significativa. Sua força havia sido renovada. Ela respirava normalmente e sua expressão facial estava visivelmente mudada. Parecia mais animada e falava livre e claramente. Ela descreveu de forma vigorosa quanto estava se sentindo melhor. É um milagre, ela disse. E todas concordamos.
Quando fomos embora, ela parecia muito bem. Havia uma atmosfera diferente no quarto. Pensamos que ela teria de permanecer um tempo no hospital para ter certeza de que tinha se recuperado e estava fora de perigo. Mas, para nossa surpresa, Ross teve alta e foi para casa na manhã seguinte. Alguns dias depois, recebi uma carta pelo correio endereçada a Suzy, a Jen e a mim. E é uma das razões por que conto esta história. Mantenho a carta em meu caderno de orações durante todos esses anos. É nesse caderno que anoto todos os meus pedidos de oração, assim como as respostas. Dia desses, enquanto escrevia este capítulo, lembrei-me da carta e fui procurá-la. Sei que nunca a teria jogado fora, mas não havia há anos e não tinha certeza de que ainda estava lá. Então a encontrei num dos bolsos da capa do caderno de orações. Gostaria que você pudesse vê-la, pois é uma carta de aparência oficial, que parece ter sido enviada por alguma divisão militar. Mas não foi. Pelo menos, não deste mundo. A carta dizia o seguinte: 11 de setembro de 1996. General Stormy O'Martin, Esquadrão de Deus, Nashville, Tennessee. Prezada General O'Martin, quando a senhora, acompanhada da almirante Martinez e da coronel Williamson, entrou no quarto da UTI, eu estava sendo mantida presa. Mas a vitória foi garantida quando vocês oraram. Deus seja louvado. Suas armas de carinho, de oração e da palavra não poderiam jamais ser derrotadas. Obrigada por sua obediência ao nosso capitão para lançar uma manobra tão poderosa, estratégica e tática em meu favor. Serei sempre grata por meu resgate. Obrigada. A serviço de Cristo, com amor, Ross Thompson, soldada do Exército do Senhor. O senso de humor da carta nos fez rir, mas aqui estamos, ainda amigas e guerreiras de oração anos depois. Agora, enxergamos a batalha com muito mais clareza que naquela ocasião. Temos mais conhecimento a respeito do que a palavra diz sobre a oposição que enfrentamos. E sabemos que nunca desistiremos. Deus quer que enxerguemos as coisas da perspectiva dele. Tenho certeza de que ele não quer que vejamos tudo o que ele vê, mas com certeza quer que vejamos mais do que vemos. Por isso, devemos pedir que ele nos revele tudo o que precisamos entender para orar de forma mais poderosa. Quando ele nos mostra algo que não víamos antes, pode ser de fato transformador. Enxergar as coisas da perspectiva de Deus nos ajuda a orar pela vontade de Deus e entender melhor o tempo de Deus. E quando nossas orações não são respondidas como esperávamos, isso nos ajuda a confiar sem hesitação que Deus sabe o que está fazendo. Muito mais do que nós achamos que sabemos como as coisas deveriam ser feitas. Paulo se refere a Deus como aquele que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Romanos 4:17. Não é maravilhoso? Deus pode chamar à existência algo que não existe naquele momento. Por exemplo, ele pode criar uma solução inimaginável para uma situação aparentemente impossível. Pode dar vida a algo que morreu. Pode fazer reviver o amor entre duas pessoas. Pode pegar as partes quebradas de nossa vida e restaurá-las por completo. Pode trazer o bem de uma situação ruim quando isso não parece possível. Talvez não consigamos imaginar como ele o fará, mas não é preciso. Temos apenas de crer que ele pode. Agradeça a Deus porque ele não se limita ao que pensamos ou imaginamos. Quando somos atacadas pelo inimigo e não enxergamos nada, exceto o desastre, precisamos lembrar
que a solução pode estar bem mais além de nossa visão. Ele fez isso por mim inúmeras vezes. Quando pedimos, ele pode nos revelar coisas por meio do Espírito. E o Espírito sabe todas as coisas. 1 Coríntios 2, 9 e 10. Quando pedimos ao Espírito Santo que nos revele o que Deus deseja fazer numa situação, ele o fará. Deus quer que sempre tenhamos em mente a eternidade. Afinal, essa é a perspectiva dele. E ele quer que nós a vejamos. Isso nos ajuda a entender que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Romanos 8, 18. Nossos sofrimentos neste mundo empalidecem em comparação às grandes coisas que Deus nos reserva. Esse entendimento muda nossa perspectiva em relação a tudo. É por isso que, quando nossas orações não são respondidas como esperávamos, não devemos questionar a resposta do Senhor. Devemos sempre lembrar que Ele é Deus. Com certeza, essa é a perspectiva dele. Portanto, deve ser também a nossa. Deus não é um gênio da lâmpada que nós comandamos. Muito longe disso. Assim, se orarmos por um cristão enfermo, por exemplo, e ele não se recuperar e vier a falecer, devemos pedir a Deus que nos ajude a enxergar a situação da perspectiva dele. Há grande consolo em saber que ele sempre tem em mente nosso futuro eterno. Peça a ele que lhe dê um vislumbre de seu futuro eterno. Ele lhe dará uma visão, não importa quão breve for, e a sua vida jamais será a mesma. Está escrito a respeito do povo de Deus que se rebelou contra os caminhos do Senhor. Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Romanos 11, 8. Certamente aquele que lhes deu um espírito de atordoamento e olhos cegos para a verdade e ouvidos surdos para a sua voz, pode nos dar, aquelas cujo coração está aberto para ele e para a sua voz, a capacidade de enxergar e entender o que ele deseja nos revelar. Jesus mostrou que um líder piedoso é aquele que ajuda e serve aos outros. A verdadeira qualificação para o serviço a Deus é uma atitude do coração vista em ação. A última coisa que você esperaria de Jesus é que ele precisasse lavar os pés dos discípulos. Mas é justamente isso que ele fez, para demonstrar como servir a Deus servindo aos outros. Todas as vezes que você ora como guerreira de oração, é como se estivesse lavando os pés de Jesus. Você se submete a ele como serva e faz o que mais lhe agrada, servir aos outros. Da perspectiva de Deus, podemos ver uma segunda chance para a grandeza. Deus é o Deus da segunda chance. Se isso não fosse verdade, todos estaríamos mortos. Você que cometeu erros enormes ou fez escolhas ruins e sente que pode ter perdido sua chance de fazer algo grandioso para Deus, saiba que isso não é verdade. Se você se desviou do caminho certo há tempos e não acredita que pode voltar a trilhá-lo, isso também não é verdade. A verdade é que no momento em que você se volta para o Senhor e dedica novamente sua vida à obra dele, ele restaurará sua vida. Você pode recomeçar. O rei Davi, que se desviou do caminho que Deus tinha para ele e se envolveu com o pecado tanto quanto é possível fazê-lo, incluindo adultério, mentiras e assassinato, disse em Salmos 71, de 19 a 21. Tua justiça chega até as alturas, ó Deus, tu que tens feito coisas grandiosas. Quem se compara a ti, ó Deus? Tu que me fizeste passar muitas e duras tribulações, restaurarás a minha vida, e das profundezas da terra, de novo,
me farás subir. Tu me farás mais honrado e mais uma vez me consolarás. Se Deus pode fazer isso por seu rei escolhido, o homem segundo o coração dele, que cometeu pecados terríveis, pode fazer o mesmo por você. Muitas vezes enxergamos a nós mesmas a partir de nosso passado. Deus nos enxerga a partir de nosso futuro. Enxergamos a nós mesmas a partir de nosso fracasso. Deus nos enxerga a partir de seu propósito. Não é encorajador saber que não importa quanto afundamos devido ao peso de nossas circunstâncias, podemos nos erguer novamente? Podemos recomeçar? Podemos fazer qualquer coisa que Deus nos chamou para fazer? Podemos ter uma segunda chance para a grandiosidade. Devemos pedir a Deus que mostre nosso futuro da perspectiva dele e não tentar controlá-lo por nós mesmas. Uma das histórias mais incríveis da Bíblia relata como Abraão viajou com sua grande família, levando consigo todos os seus bens e servos para onde Deus o conduzia. Quando a família de Abraão e a família de seu sobrinho Ló haviam crescido demais para ocupar a mesma região, decidiram seguir caminhos separados para que a terra os sustentasse. Abraão deu a Ló a oportunidade de escolher primeiro. Mas Ló não orou pedindo direção a Deus sobre que terra escolher. Assim, Ló escolheu o que parecia ser a melhor terra para ele e sua família. A terra que Ló escolheu, porém, ficava perto de Sodoma, a cidade que Deus viria destruir. Antes da destruição, Ló, sua mulher e suas filhas tiveram de fugir e perderam tudo o que possuíam. Durante a fuga, a esposa de Ló não seguiu a orientação de Deus para não olhar para trás. E esse passo de desobediência lhe custou a vida. Falando em fazer as coisas como melhor nos parece, nitidamente uma característica da família, as filhas de Ló decidiram fazer exatamente isso. Para preservar a linhagem da família, certa noite, enquanto o pai estava inconsciente depois de ter bebido vinho em excesso, deitaram-se com ele. Dá para entender por que Ló bebia até ficar inconsciente. Tinha perdido tudo, incluindo a mulher, e estava numa terra estrangeira, temendo pela própria vida. Havia escolhido a terra que lhe parecia melhor, mas isso se transformou numa maldição que não lhe trouxe nada além de tragédia. Resumindo a história, as duas filhas de Ló engravidaram do pai. Não é incrível o que as pessoas fazem quando estão desesperadas e não se voltam para Deus pedindo orientação? Como resultado, a filha mais velha deu à luz um menino batizado de Moabe, o pai dos Moabitas. E a filha mais nova teve um filho. Ele deu o nome de Ben-Ami, pai dos Amonitas. A origem dos Moabitas e Amonitas, inimigos do povo de Deus, começou com as filhas de Ló, cometendo incesto com o pai a fim de terem filhos. Não há limites para quão baixo as pessoas que não buscam Deus podem chegar. Leia a história de Ló em Gênesis, de 13 a 19. Abraão, em contrapartida, foi para onde Deus lhe ordenou ir e Deus o abençoou. Em minha vida, experimentei algo semelhante quando meu marido queria se mudar da Califórnia para o Tennessee. Eu não queria ir porque não imaginava deixar família, amigos, igreja e um estilo de vida que eu, pelo menos, entendia. Foi então que jejuei e orei, pedindo a Deus para me mostrar essa decisão da perspectiva dele.